Introdução do Livro dos Espíritos, primeiro áudio da parte 8. Nós encerramos a parte 7 falando da rejeição daquilo que é novo, da ideia nova, da nova revelação, em que nós temos logo a tendência de rejeitar. E ele estava falando especificamente daqueles que sabem muito sobre alguma coisa, os cientistas da época, e hoje também é comum as pessoas que estudam muito rejeitar as coisas espirituais porque não podem ser provadas pelos métodos científicos materiais. Então a gente vai começar agora a parte 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, vemos aqui que o estudo da doutrina tem que ser feito com seriedade. Seriedade não significa cara sisuda, não. Significa levar a sério, saber que aquilo é uma coisa importante. Isentos de prevenções, quer dizer, não ficar com ideias pré-formatadas na cabeça, porque aí você não vai deixar o raciocínio pensar na coisa nova. E animados de uma firme e sincera vontade, de chegar a um resultado. Então você quer chegar a um resultado, você quer compreender a vida espiritual e vai começar a estudar essas revelações dos Espíritos. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, quer dizer, logo de primeira, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Isso me faz lembrar de um professor que eu tive, que é ateu, e que ele insistentemente rebatia a fé. E quando eu conversava com ele sobre as coisas do Espiritismo, ele sempre rebatia com a ciência da psicologia comportamentalista. E tinha certas vezes que eu tentava colocá-lo em xeque-mate, naquela época eu ainda fazia isso, e tinha vezes que ele me respondia que não poderia me explicar aquilo em poucos minutos. E eu aprendi isso com ele. Quando eu percebo que alguém vem perguntar sobre a doutrina espírita, não com seriedade, não com verdadeira vontade de entender, mas apenas para debochar e rebater, eu aprendi essa resposta. Eu digo, isso é uma coisa que eu não consigo explicar em minutos. E é verdade. Às vezes a pessoa pergunta como é a reencarnação. Nós já fomos animais e é uma coisa que a gente adquire compreensão com o estudo, não em uma resposta de 2, 3 minutos. Então isso aqui é bem o que está falando aqui. Continuando a leitura. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espírito, empenham-se em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções dão direito ao respeito de quem se vanglorie de educado. Então, aqui ele está dizendo que a pessoa que se considera educada, estudada, que tem um saber, que tem um caráter, ela, para não perder essa reputação de quem busca entender as coisas e dá uma chance, vamos dizer assim, ela vai e faz perguntas para buscar esse lado burlesco, ou seja, esse lado cômico que causa riso. Burlesco é isso. Então a pessoa vem no intuito de fazer perguntas para ridicularizar aquele conhecimento, ridicularizar a doutrina. E fazem perguntas como armadilhas. Então é isso.
Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham. Ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. A gente deveria fazer isso sempre. Se aquilo não é para você, se você não acredita, se você acha que aquilo não merece sua atenção, se abstenha. Deixe quem queira. Apenas respeite. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Deve-se admirar de não se obter, frequentemente, nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e a queima-roupa, no meio de uma multidão de questões extravagantes. Então, ele está dizendo de uma questão grave, que é uma questão séria, ser feita no meio de conversas que não são importantes, no meio de outras conversas menos importantes. Então isso não vai ter uma resposta sensata, porque não está dentro de um momento sério. E na maioria das vezes necessita, como ele diz aqui, de questões preliminares, ou seja, de uma base para entender aquilo, de uma explicação anterior. Foi o exemplo que eu dei aí em cima sobre o professor. Continuando, quem quer adquirir uma ciência deve dela fazer um estudo metódico, começar pelo começo e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então tá aí, se a gente quer compreender uma doutrina, uma ciência, tem que fazer um estudo metódico, não pegar por partes. Lembrei aqui agora, no movimento espírita, quando a gente quer entender a doutrina através de romances, apenas através de romances, muitas vezes romances que trazem erros doutrinários. Aquele que dirigisse, por acaso, a um sábio uma pergunta sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, estará mais avançado? O próprio sábio poderia, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, frequentemente, por isso mesmo, ininteligível ou poderá parecer absurda e contraditória. Então aqui fica claro, se a gente dirige uma pergunta a uma pessoa que entende muito sobre um assunto e a gente não entende nada, vai ser difícil para ele traduzir essa explicação por falta de nossa base de entendimento. Toda essa explanação, Kardec está querendo mostrar daqueles que o criticavam e zombavam e negavam a revelação dos Espíritos, porque não estudavam desde o início e pegava uma questão pelo meio para condenar. A gente deve estar atento para a gente também não fazer isso com os outros. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os Espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso, mas como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Então aqui ele quer dizer, se você quer aprender com os Espíritos, deve saber quem é esse Espírito que está lhe ensinando. Continuando, dissemos que os Espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. Então tem que ter essa vibração de boa vontade, de sinceridade, para que eles se apresentem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. O campo então fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas. Então, se a reunião não tiver seriedade, será logo percebido pelos espíritos que ainda estão na mentira, que chegam ali para zombar e se divertir. Em que se torna, numa tal reunião, uma coisa séria?
Ali será respondida: mas por quem? É como se, no meio de um bando de alegres folgazões, fôssemos lançar essas perguntas: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Folgazões são brincalhões, galhofeiros. Então ele pergunta aqui se fosse fazer perguntas sérias a pessoas gozadoras, né, galhofeiras, brincalhonas, se elas iam levar a sério. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos, ou seja, trabalhadores, mais perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. Ou seja, como faz um professor com aqueles alunos que não querem nada. Ele passa a dar atenção a outros. E este foi o primeiro e único áudio. Encerramos a parte 8 da introdução. Jesus nos abençoe sempre.